Fala pessoal, seja muito bem-vindo à primeira aula da semana Investindo na Prática. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Magno e nessa semana eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Eu vou te revelar todos os segredos que me fazem ganhar dinheiro aqui com empresas no Brasil e nos Estados Unidos. O passo a passo que me fez definitivamente chegar na minha liberdade financeira. Olha só, nessa semana você vai aprender a ganhar dinheiro investindo apenas 15 minutos do seu tempo por semana. Isso é perfeitamente possível, porque é o que eu faço no meu dia a dia. E com essa liberdade você vai poder fazer exatamente o que você quiser com o restante do seu tempo. Eu, particularmente, utilizo o meu tempo para viajar. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu viajo todo final de semana. Cada final de semana que passa eu estou num lugar diferente, porque eu conquistei a minha liberdade geográfica, a minha liberdade de tempo e a minha liberdade financeira. Essa semana vai ser justamente para te dar o passo a passo para você começar do absoluto zero e se tornar investidor das maiores empresas do Brasil e do mundo. Se você curte esse tipo de coisa, essa semana é para você. Inclusive, quem me acompanha lá nos stories do Instagram viu que eu cheguei ao número 48 de viagens só em 2021. Se você pegar para fazer a contagem das semanas desse ano, nós tivemos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui a minha colinha, 34 semanas em 2021. Isso dá mais de um voo por semana. Cara, definitivamente eu alcancei essa liberdade por conta do mercado financeiro. E se você gosta desse tipo de vida, essa semana é para você. Pessoal, é o seguinte, começando agora a nossa primeira aula, eu quero fazer um pedido muito especial para vocês. Aqui embaixo tem uma aba de comentários. Eu preciso que vocês interajam comigo, porque eu e a minha equipe vamos estar olhando todos os comentários, todas as dúvidas, todos os feedbacks de vocês, para a gente conseguir ser o mais assertivo possível nessa semana investindo na prática. Uma das coisas que mudou a minha vida, mudou o meu jeito de encarar tudo o que acontece é começar a caminhar com pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito que eu. Às vezes, hoje, a sua realidade é não conhecer pessoas que definitivamente queiram crescer, evoluir, viajar, ter a sua independência financeira, a sua independência de tempo, a sua independência geográfica. E aqui nos comentários você vai começar a conhecer pessoas que têm o mesmo propósito que você. Então faça amizade com essas pessoas, comente aqui embaixo, responda os comentários de outros comentários, crie esse engajamento entre as pessoas que estão participando dessa semana. Porque todos nós juntos vamos mudar o nível da realidade da inteligência financeira do Brasil. Eu não vou fazer isso sozinho. Eu, toda a minha equipe, junto com vocês, vamos fazer tudo isso acontecer. Agora é o seguinte, muita gente está em dúvida. Meu Deus do céu, ainda não entendi como é que vai funcionar essa semana. Quais são os dias que vai rolar essas aulas? O que vai acontecer nessas aulas? Calma, a gente tem um cronograma que eu vou ali para o Flipchart para falar para vocês. Olha só, presta atenção. Vamos lá. Hoje é dia 23 de agosto, segunda-feira. No dia de hoje, do dia 23 de agosto, nós temos a nossa aula número 1. Aula número 1. A letra é meio ruim, né? Mas enfim, vocês conseguem entender. Na aula número 1, eu vou te falar o porquê você deve entrar na Bolsa de Valores no Brasil e nos Estados Unidos o quanto antes. Como você definitivamente está perdendo dinheiro hoje com todas as oportunidades que você está deixando de aproveitar por não estar na Bolsa de Valores no Brasil e nos Estados Unidos. Calma, tem todo um passo a passo que você vai seguir uma metodologia para chegar no resultado esperado. E isso vai acontecer ao longo de todas essas aulas. São 4 ao total. Essa é a primeira aula. Na aula de hoje eu vou te explicar o porquê definitivamente você tem que começar a se posicionar como um investidor. Ou se você é mulher, uma investidora. Isso definitivamente vai mudar o seu game em todos os aspectos. Tanto no aspecto financeiro, como no aspecto social. O seu ciclo de amizade vai mudar. O seu ciclo familiar, você vai começar a interagir de forma diferente. Todos os aspectos da sua vida mudam quando se trata de conhecimento do mercado financeiro.
Se tornar um investidor é muito mais do que apenas ganhar dinheiro. Isso vai acontecer. Mas a identidade de ser um investidor muda a sua realidade no seu ciclo social, seu ciclo de amigos, seu ciclo familiar, e vocês vão entender isso ao longo de todas as aulas. Essa é a ideia da aula 1. Na aula 2, que vai acontecer no dia 25/8, aula 2. Aqui eu vou comprar um caderno de caligrafia, zoeira. Na aula 2, eu vou te dar o passo a passo como analisar, escolher as melhores empresas do Brasil e dos Estados Unidos. Na aula 2, você vai ter um choque de realidade, cara. Você não tá entendendo o que vai acontecer aqui, velho. Você vai olhar para a palestra e vai falar assim, cara, eu não acredito que depois dessa aula eu sei olhar para uma empresa e entender como que ela definitivamente é lucrativa ou não. Você vai aprender a olhar para uma empresa, ver toda uma perspectiva temporal e entender se ela é uma empresa à prova de crises, uma empresa que já se provou no tempo, uma empresa perene, aonde você, por exemplo, as pessoas se desesperaram com o coronavírus, o corona crash que aconteceu ano passado, enquanto quem entendia os reais fundamentos das empresas continuaram comprando. Igual o que aconteceu comigo, que comprei Petrobras a R$13 e hoje está quase 30. Por que a maioria das pessoas se desesperam quando vê um monte de gente vendendo ou quando acontece alguma coisa que sai em noticiários em relação a notícias ruins? Porque as pessoas não fazem análise fundamentalista das empresas para entender o que é lucro, o que é margem de lucro líquido, o que é receita líquida, o que é patrimônio líquido. E apesar disso parecer um pouco confuso ou complicado, meu Deus do céu, tem que ser um contador, tem que ser um economista, tem que fazer faculdade. Isso não tem nada, gente. Não tem nada. É muito mais simples do que você pode imaginar. E nessa aula 2 aqui, eu vou te dar o passo a passo. Beleza? Agora a gente vai para a aula 3, que vai acontecer no dia 27/8. Aula 3. Aula 3. Aqui eu vou te dar as 3 melhores empresas para você investir no Brasil e nos Estados Unidos, começando com muito pouco. Muito pouco você já vai conseguir se tornar investidores dessas 3 top empresas que eu vou te passar na aula 3. E tem mais algumas surpresinhas que só vai ficar sabendo quem acompanhar essas 3 aulas juntos. Beleza? E depois nós vamos para a nossa aula de número 4. Aqui você vai ter, que vai ser no dia 30/8. Na aula 4, no dia 30, é a última aula. Aqui você vai ter a oportunidade de ter a minha ajuda para se tornar um investidor no Brasil e nos Estados Unidos. Mas olha só, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Eu quero que você fique comigo até o final dessa semana, porque isso definitivamente pode mudar toda a perspectiva sobre tudo que você já viu até agora na sua vida. Eu não quero só vir aqui e te dar as melhores dicas para você pegar pontos isolados e não conseguir aplicar na prática, até porque o nome dessa semana é Investindo na Prática. Eu quero que você saia dessa semana aprendendo a fazer escolhas, tomando decisões, fazendo as suas análises, se posicionando no mercado financeiro e vendo a sua vida mudar, assim como também mudou a minha. Eu vou te dar o passo a passo, rápido, prático, objetivo, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Livre de todos os desafios e obstáculos que eu enfrentei. Combinado? Mas antes de te falar como você pode se tornar um investidor da Bolsa de Valores no Brasil e nos Estados Unidos, eu quero te falar como eu me tornei um investidor no Brasil e nos Estados Unidos. Porque muita gente acha que precisa ter rios de dinheiro para se tornar um investidor. Só que essa não era a minha realidade. E é por isso que eu faço questão de contar aqui um pouco da minha história para vocês. Porque, na verdade, não foi o fato de ter muito dinheiro que me tornou um investidor, porque eu não tinha. Foi o fato de eu me tornar investidor, ser um investidor, que me fez hoje ter muito dinheiro.
Então vamos lá, vou contar agora um pouquinho para vocês sobre quem é Carlos Magno. Gente, eu não tinha a menor das probabilidades para me tornar um investidor. Ou pelo menos na época, isso nem passava pela minha cabeça. Eu não tinha a menor das possibilidades de ter inteligência financeira ou entender como o mercado funciona. Por quê? A minha família é o seguinte, meu pai e minha mãe principalmente. Meus pais, eles ganharam ali um pouco de dinheiro em meados de 2008, 2009. Só que o que aconteceu? O meu pai foi mandado embora, ele era corretor de imóveis, foi mandado embora. Nunca mais conseguiu recolocação no mercado de trabalho. E depois, a minha mãe, logo em seguida, entrou em depressão. Nesse momento, a nossa vida teve um crash. Assim, questão de 6 meses. Eles não tinham inteligência financeira. Tudo que eles ganhavam, eles gastavam. Então a nossa vida definitivamente deu um crash em questão de 6 meses. Era ação de busca e apreensão do carro. Era ação de despejo, minha mãe em depressão, só queria ficar dormindo, comendo sopa e ficar dando carinho nos gatinhos que a gente tinha. Inclusive, um beijo pro Milson, meu gato. Meu pai tinha um ego de não querer trabalhar em outras profissões que pagassem menos do que ele estava ganhando como corretor de imóveis. Então, assim, a nossa vida... Aí depois meu pai também entrou em depressão e a nossa vida virou um bololô que, no final das contas, a gente começou a pular de casa em casa, alugava, não conseguia pagar ação de despejo, pulava em outra casa, alugava, não conseguia pagar ação de despejo. No final das contas, a gente parou dentro de um quarto de zeladoria, morando 5 pessoas dentro de uma escola municipal em Guarulhos, só conseguindo comer arroz com farinha. A gente não tinha dinheiro nem para comprar 1 quilo de frango. Esse foi o ápice, o auge da miséria, que aquilo me deixava tão incomodado, mas me deixava tão puto da vida, que eu falava, cara, é sério que essa vai ser minha vida? Jura? É sério? Que é isso que eu mereço? Eu não consegui ir no mercado comprar 1 quilo de frango. Tem uma história muito interessante que eu conto no meu Instagram, que a gente teve uma época que meu pai pegou um dinheiro que... Ele falou assim, seu irmão trabalhou... Nessa época a gente começou a panfletar também. Seu irmão panfletou aqui, toma 15 reais, vê o que você consegue comprar lá no açougue. E eu só consegui comprar 6 almôndegas. Essa história eu conto ela completa lá no meu Instagram, se você puder me acompanhar lá diariamente. Eu também falo bastante sobre investimentos no meu dia a dia. E aquilo me frustrou demais. Imagina você ir até o açougue, conseguir comprar 6 almôndegas, voltar para casa e comer arroz. Tinha 5 pessoas em casa, a minha sobrinha estava para nascer e tinha uma almôndega em cada prato praticamente. Quando eu vi aquela realidade, eu falei, não é possível que minha vida seja isso. Não é possível. As pessoas que olham, acompanham o Carlos no dia a dia hoje no Instagram falam, meu Deus do céu, olha só, multimilionário, investidor, viaja todo final de semana. Deve ser um playboy, um cara rico, veio de família rica, já tinha instrução. Gente, vocês nem têm ideia que eu já dormi com um machado debaixo da cama, com medo das pessoas invadirem a casa, porque a nossa casa lá na zeladoria já tinha sido roubada 2 vezes. Porque a gente dormia, entrava a gente na escola e roubava as poucas coisas que a gente tinha de alimentação, arroz e farinha e ovo. Então, essa realidade me incomodou. Eu fiquei tão frustrado, mas tão frustrado por não conseguir fazer as coisas que eu definitivamente queria fazer, que aquilo me deu um start para começar a estudar mais do que a maioria. Aquela frustração me deu uma disrupção emocional tão frustrante que eu falei assim, essa realidade não é para mim. Essa realidade não é para mim. Eu não vou ter essa vida medíocre. Eu vou estudar e eu sei que uma hora alguém vai dar valor para esse conhecimento. Eu sei que uma hora alguém vai olhar para esse conhecimento e vai falar, eu quero pagar por isso que esse cara sabe. Eu sei que alguma hora esse momento vai chegar. Porque enquanto a maioria das pessoas ficam falando que vão estudar 1, 2 horas, 3 horas por dia, eu estava estudando 10, 12, para conseguir na época compensar todo o estrago financeiro que aconteceu na minha família pela depressão do meu pai, a depressão da minha mãe e a falta de inteligência financeira que os dois tinham para não conseguir sustentar a situação até que eles se tratassem. Hoje, graças a Deus, eles já estão tratados, mas na verdade eles estão aposentados, porque, o filhinho Carlos conseguiu, graças a Deus, aposentar os pais. Hoje sou eu quem paga a conta de luz, conta de água, mercado, o aluguel da casa que eles moram e tudo mais. Mas esse foi
o meu primeiro turning point. Vocês viram que eu comecei a estudar e na época, para mudar a minha realidade, o começo de tudo, lá em 2010, 2011, qual foi a primeira coisa que eu fiz no desespero para ganhar dinheiro? Comecei a panfletar. E, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Quem quer ganhar dinheiro, acaba dando um jeito para ganhar dinheiro. Na época, o que eu tinha para fazer para conseguir ter algum tipo de receita, algum tipo de receber alguma coisa, era panfletar e ser garçom. Foi o que eu e o meu irmão fizemos. A gente fazia vários bicos de garçom, panfletava, no dia que panfletava ganhava R$50, era o que eu conseguia fazer na época para ganhar dinheiro e colocar comida dentro de casa. Só que conforme eu fui me provocando, estudando para querer crescer, me autodesenvolver e definitivamente ter uma vida que eu falava, cara, é uma vida que eu quero ter para mim. Eu não aceito viver na mediocridade. Eu não aceito. Não importa, panfletar, ser garçom, isso não é vergonha. Eu tô honrando a minha família. Eu tô honrando a minha história. E foi essa a solução que eu encontrei na época. Depois disso, eu comecei a ler livros de direito. Falei, cara, quero fazer uma faculdade de direito. Vou fazer uma faculdade de direito. Só que não tinha dinheiro para fazer faculdade de direito. O que eu fiz? Pedi um empréstimo para o governo de R$50 mil para fazer o FIES, né, o financiamento estudantil do governo, e entrei numa faculdade com o FIES e comecei a estudar direito. E virei lá estudando de direito, fiz estágio, comecei a ganhar um pouco de dinheiro com estágio, comecei a ter um crescimento na minha carreira profissional, só que aí alguma coisa começou a coçar atrás da minha orelha. E não era pulga, não era nada, não era falta de banho, não era nada. Era o simples fato de eu ter percebido que eu estava fazendo o quê quando eu ia para o estágio e recebia um salário pela hora que eu trabalhava. O que acontecia? Eu estava recebendo por hora. Eu falava, caraca, eu tô recebendo, sei lá, R$8 por hora? R$6 por hora? Cara, se eu fico vendendo a minha hora, o meu ganho é limitado, porque a vida, né, o dia tem 24 horas. A partir do momento que eu escolho para mim vender a minha hora, eu fico limitado à quantidade de horas que eu consigo trabalhar no meu dia. Como que eu posso mudar essa minha realidade? Eu preciso encontrar alguma forma, algum jeito de conseguir pegar esse dinheiro que eu venho ganhando conforme eu vou vendendo as minhas horas e fazer esse dinheiro se multiplicar. Eu ainda não estava entendendo muito o que estava acontecendo, mas ali eu comecei a dar os meus primeiros sinais de que eu me tornaria um investidor. Comecei a estudar sobre formas de conseguir ganhar mais dinheiro, formas de conseguir multiplicar o capital que eu estava juntando. Eu olhava para a poupança, na época ainda não me incomodava tanto, mas eu falava, caraca, tá rendendo alguma coisinha aqui, beleza, é um tipo de aplicação, beleza, ok, tá tudo certo, beleza. Aí depois que eu comecei a estudar cada vez mais possibilidades para conseguir multiplicar o meu capital, eu cheguei no mercado da Bolsa de Valores do Brasil. E ali, cara, quando eu entendi o conceito de investimento, que é você pegar um capital, alocar em um empreendimento, e esse empreendimento ter a capacidade de multiplicar esse capital, vamos desenhar? Vou desenhar essa parada aqui para ficar extremamente didático, beleza? Olha só, simples, preto no branco. Olha só, canetão na mão, você tem um capital, uma moedinha. A partir do momento que você pega essa moedinha e coloca ela em um empreendimento, vamos colocar E de empreendimento, e esse empreendimento faz virar duas moedinhas, eu falei, cara, aqui tem jogo. Porque quando virar duas moedinhas, o que eu vou fazer? Eu vou reaplicar nesse empreendimento e essas duas moedinhas vão virar 3 moedinhas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas moedinhas, vou aplicar nesse empreendimento, vai virar 4 moedinhas. E aí entram estratégias que a gente vai discutir ao longo dessa semana, que eu descobri que não existe só um empreendimento que pode multiplicar o meu patrimônio, que eu vinha construindo muito aos pouquinhos. Lembrando um fato que ainda não comentei, mas eu comecei com apenas R$15. Vocês vão entender que isso é perfeitamente possível. Esqueça essa ideia que você precisa ser rico para começar a investir. Esqueça.
Isso não existe. Essa minha primeira moedinha, eu comecei com 15 reais. 15 reais. Beleza? Vocês vão entender que existem dezenas de empreendimentos na Bolsa de Valores do Brasil e dos Estados Unidos com a capacidade de multiplicar as suas moedinhas. Beleza? Aí aconteceu o seguinte, comecei a entrar no mercado financeiro, entender como é que funcionavam os investimentos e comecei a me aperfeiçoar cada vez mais. E agora eu quero compartilhar com você o que eu aprendi e descobri no começo da minha jornada como investidor. Olha só, primeiro eu tive que abrir um panorama geral para conseguir entender aonde estava definitivamente o meu dinheiro e como estava sendo o meu comportamento. Então eu fiz uma breve pesquisa e vou trazer aqui para vocês de forma muito rápida qual foi a conclusão que eu cheguei sobre o comportamento do brasileiro, aonde ele coloca o dinheiro dele quando ele ganha alguma coisa e como que ele age quando o assunto é procurar algum tipo de aplicação financeira que tenha algum tipo de rentabilidade. Para isso, vamos usar o nosso flipchart para mostrar alguns dados, beleza? Vamos lá. Pessoal, olha só, existe uma pesquisa feita pela Ambima, junto com o Datafolha, que trouxe um dado muito interessante para nós, que diz respeito ao comportamento das pessoas que estão procurando algum tipo de aplicação financeira. Essa pesquisa trouxe 3.433 pessoas que representavam aqui 149 municípios diferentes em classes A, B, C e D, todas as pessoas economicamente ativas. Essas 3.433 pessoas representavam 96 milhões de brasileiros. Beleza? Esses aqui são os dados das pessoas que participaram. Qual foi o resultado que se chegou nessa pesquisa que representava 96 milhões de brasileiros? 44% dessa galera, que representam em média 42 milhões de brasileiros, tinham algum tipo de saldo em aplicação financeira. Aqui a gente vai mostrar o estudo que teve em relação ao comportamento desses 44%, que representa 42 milhões de pessoas. Então vamos lá. A gente está falando de 42 milhões de pessoas. Qual é o comportamento dessa galera quando o assunto é aplicação financeira? Qual é o comportamento que predomina nessa galera? Normalmente, quando eles procuram algum tipo de rentabilidade, algum ativo do mercado financeiro, eles não entendem muito bem o que eles estão fazendo, eles vão aonde? Nos bancos. Isso aqui é um banco. Aqui a gente tem, desses 42 milhões, 71% dessa galera indo nos bancos para procurar algum tipo de aplicação financeira. E aqui já vem a primeira problemática que explodiu a minha mente e as pessoas não reparam nisso. Um banco, quando você vai procurar algum tipo de aplicação financeira, o que você acha que um banco pode vir a falar para você ou recomendar para você como algum tipo de investimentos que as pessoas não percebem? Eles vão oferecer o que eles têm de disponível no banco. Carlos, não estou entendendo essa parada na prática, velho. Tá muito confuso. Tá falando que tem gente que está indo no banco para buscar algum tipo de aplicação financeira. Você consegue me mostrar isso acontecendo na vida real? Eu consigo te mostrar e eu vou fazer isso agora na tela do meu computador. Olha só, pessoal, estamos aqui na nossa plataforma da corretora de investimentos. Não se assustem, eu sei que vai surgir várias dúvidas nesse momento, mas as perguntas serão respondidas. E principalmente na aula 2, a gente vai abrir muito aqui a corretora de investimentos e mostrar, eu clicando nos botões, o passo a passo do que tem que apertar em cada local para você começar a se tornar um investidor na prática, beleza? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, olha só como é problemático a questão das pessoas que buscam um banco para tentar fazer algum tipo de aplicação financeira. A gente falou que 71% das pessoas têm o comportamento de irem buscar em um banco um tipo de aplicação financeira.
Só que quando você vai num banco, qual que é o problema? É que o banco sempre vai te limitar aos títulos que eles têm disponíveis dentro do próprio banco. E um exemplo muito prático disso acontecendo aqui, real time, para você ver, é isso daqui. Olha só esse tipo de investimento, um CDB, não vamos entrar aqui no mérito o que é um CDB e tudo mais, eu só quero que você veja que isso aqui é um CDB do Banco Industrial. Se você vai no Banco Industrial, existe esse banco, você vai ver que ele vai te oferecer provavelmente esse título que rende 116% do CDI. Calma, não vou entrar em mérito agora o que significa essa rentabilidade, mas você consegue visualizar que existem títulos que rendem mais que isso e menos que isso, beleza? O Banco Industrial está oferecendo um título que vai render 116%. Isso é a rentabilidade desse título. Só que o Banco Triângulo oferece um investimento que rende 118% do CDI. Olha só o conflito de interesse. Se você vai no Banco Industrial, responde essa pergunta para mim. Você acha que ele vai mostrar que existe uma outra aplicação financeira que rende mais do que a dele, que existe no banco dele? Você acha que ele vai virar para você e vai falar assim, a gente tem uma aplicação aqui que vai render 116% do CDI, mas não pega o nosso CDB não, pega o CDB do Banco Triângulo que rende mais. Responde para mim, você sinceramente acredita que isso acontece? Isso não acontece. É exatamente por isso que investir através de bancos sempre vai existir um conflito de interesse. O banco nunca vai trazer todas as possibilidades que existem no universo do mercado financeiro. E você precisa entender que todas as possibilidades do universo financeiro você consegue acessar através de uma corretora de investimentos e não através de bancos. Essa é a nossa primeira problemática quando se trata de comportamento da maioria dos brasileiros. Aí agora a gente vai, além de falar do comportamento que é esse, a gente vai entender um pouquinho mais sobre aonde está o dinheiro das pessoas que estão tendo as suas aplicações financeiras. Vamos lá para o Flipchart. E você acha que estava ruim depois de vocês verem aqui esses dados sobre os comportamentos das pessoas que têm algum tipo de aplicação financeira? Calma! Vai ficar pior, velho. Vai ficar pior porque esse é só o comportamento. Quando a gente descobre qual é a maior aplicação financeira que essas pessoas têm, aí o negócio fica extremamente deprimente, mas calma. Nessa semana, investindo na prática, eu falei para vocês, eu vou trazer o passo a passo para você se tornar um investidor no Brasil e nos Estados Unidos e que isso com certeza vai transformar a sua vida, assim como também transformou a minha. Então vamos lá. Falamos sobre o comportamento, agora qual é a principal aplicação financeira desse pessoal? 84% daqueles 96 milhões que a gente comentou, qual é a principal aplicação financeira deles? Caderneta de poupança. Eu sei que você já deve ter ouvido falar, meu Deus do céu, todo mundo fala que é ruim, caderneta de poupança, meu Deus do céu, isso eu já tô cansado de saber. Mas você definitivamente sabe quais são os dois principais pontos do porquê a caderneta de poupança ela é tão ruim para você e o porquê você deve começar a investir na Bolsa de Valores no Brasil e nos Estados Unidos o quanto antes para você definitivamente ver uma construção do seu dinheiro? Eu vou te explicar agora, lá no Flipchart. Olha só. Primeiro grande ponto que as pessoas não sabem sobre a caderneta de poupança. As pessoas, por algum motivo, acreditam que você vai ter resultado, rentabilidade diária na poupança. Isso é um mito, isso não acontece. Se você coloca o seu dinheiro na poupança no dia 1 e por qualquer motivo você precisa retirar esse dinheiro no dia 30, todo esse espaço de tempo, as pessoas acreditam que teve... meu dinheiro rendeu, eu coloquei lá na poupança dia 1, tirei no dia 30, mas rendeu do dia 1 ao dia 30, o que deu para render. Não, porque a poupança ela rende no aniversário. O que isso significa? Se você colocou o seu dinheiro no dia 1, você tem que deixar ele até o dia 1 do mês subsequente para receber essa valorização do seu ativo. Se você tirar antes, se você tira dia 30 e coloca de novo no dia 2, você teve apenas uma movimentação bancária
do seu dinheiro, onde os próprios bancos se beneficiam dessa movimentação bancária. Ou seja, eles ganham dinheiro em cima de você, enquanto você faz péssimos investimentos. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Eu tô aqui para te ajudar. A Semana Investindo na Prática é justamente para você ter o passo a passo para aprender a investir na Bolsa de Valores no Brasil e nos Estados Unidos. Olha só, esse é o primeiro grande mito da poupança. As pessoas não sabem que a poupança não tem rentabilidade diária. Matamos esse primeiro ponto. Segundo ponto, qual é? Vamos aqui para o próximo negocinho aqui. Segundo ponto, vou te mostrar agora como a poupança não rende nada. Olha só, além disso, vou te mostrar que a poupança também te dá prejuízo. Vou te mostrar um exemplo prático de como isso acontece. Vamos supor aqui que você tenha investido R$1.000. Esse dinheiro, em um mês, aplicado em caderneta de poupança, teria virado, em média, R$ 1.003,67. Mais ou menos uns R$ 3, R$ 4 em 30 dias se você deixar o período completo. Lembrando que a gente falou que para ter a rentabilidade da poupança, você precisa ter deixado os 30 dias para completar o aniversário para ter essa rentabilidade no mês. Só que fica ainda pior se você olha essa projeção de R$1.000 investidos em 12 meses. Se você coloca R$1.000 investido mais ou menos em 12 meses, você vai ter um retorno aí de R$ 36, R$ 37 no máximo, colocando R$1.000. Gente, isso é ridículo. Só que se você acha que tá ruim isso daqui, vai ficar pior. Por quê? Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda honestamente. Honestamente. Você colocou seus R$1.000 na poupança, virou isso daqui. Você definitivamente acredita que você consegue comprar as mesmas coisas que você conseguia comprar? Seja sincero comigo. Eu não te passei os dados ainda, mas você é brasileiro, pô. Você mora aqui, você sabe o preço do arroz do ano passado e o preço do arroz esse ano. O preço do feijão, o preço do ovo, o preço da carne. Você definitivamente acredita que com essa rentabilidade você consegue comprar as mesmas coisas do ano passado? Não consegue. Sabe por que não consegue? Aqui eu vou te provar isso, beleza? Existe algo chamado inflação. E a inflação, ela tem um poder de aumento sobre a precificação das coisas que nós temos aqui no Brasil. Isso acontece por uma taxa chamada taxa IPCA. Mas calma, eu não vou já chegar aqui e falar o que significa o IPCA, índice do preço do consumidor, não, nada disso. Não precisa se confundir agora. O que você precisa saber é o seguinte, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses está em 8,35%. Ou seja, em média, as coisas no Brasil subiram essa porcentagem. Agora, liga os pontos. Liga os pontos. A gente está falando de uma rentabilidade da poupança de 3,67% ao ano. Com os preços das coisas subindo 8,35% ao ano. Aqui, galera, a conta não fecha. A conta não fecha. E sabe o que é mais triste? É que 84% dos 96 milhões que tem algum tipo de saldo em aplicação financeira estão fazendo ano após ano essa parada. E já falei para vocês, a conta não fecha. E quando a conta não fecha por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você consegue entender o porquê a maioria dos brasileiros tem a realidade que tem hoje. Porque a conta não fecha por anos e as pessoas continuam fazendo esse tipo de aplicação financeira. E por mais que você acredite que, meu Deus do céu, já se sabe que a poupança é ruim, vou pedir para colocar aí na tela. Em março de 2021, desse ano, se não me engano foi março, nós tivemos recorde de aplicação em caderneta de poupança, passando de 166 bilhões de aplicação em caderneta de poupança. Um recorde
desde 1995. Então, por mais que as pessoas saibam que a conta não fecha, elas não estão praticando o que definitivamente vai levar elas para a liberdade financeira. Mas você está acompanhando a semana investindo na prática e você não vai cometer esse erro. Porque você vai estar comigo na aula 1, que é hoje, na aula 2, na aula 3 e na aula 4. Dia 23, dia 25, dia 27 e dia 30. Isso daqui não vai mais existir para você. Você vai aprender definitivamente o passo a passo, do absoluto zero, tudo o que você precisa saber para se tornar um investidor na Bolsa de Valores aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Mas afinal das contas, então, qual é a solução? Carlos, pelo amor de Deus, me ajuda, estou desesperado, me encontro exatamente nessa situação. Olha só, eu quero mostrar para você só um ativo do mercado financeiro que eu me posicionei, eu, Carlos, em março do ano passado, março de 2020. E a gente vai trazer, nessa mesma situação, os mesmos R$1.000. O que teria acontecido se você tivesse esse conhecimento? Em março de 2020, os mesmos R$1.000... Vamos virar agora. Agora o jogo começa a ficar bom. Agora a coisa começa a ficar interessante. Vamos lá. Os mesmos R$1.000. Se você tivesse colocado o seu dinheiro em Petrobras, que na época estava uma média de 12, 13 reais, hoje está 26 reais, o seu dinheiro mais que teria dobrado. Galera, a gente está falando de dobrar o seu dinheiro em questão de 13 meses, 14 meses em um ativo. Existem dezenas. Beleza? Lembrando que qual é a realidade da massa que não é mais a sua? Onde os R$1.000 viram mais ou menos R$1.003, R$1.004 em 30 dias na poupança e mais ou menos uns R$36, R$1.036, R$1.037 em um ano. Isso daqui a conta não fecha. Por quê? Já falamos. Isso se a pessoa colocar na poupança, porque ainda tem a outra parcela da galera que nem saldo em aplicação financeira tem, porque deixa na conta corrente, o que é mais doido ainda. Só que esse mundo, essa realidade não é mais para você. Essa realidade é... Ai, que maravilha! Eu fico em êxtase quando eu vejo uma parada dessa, porque essa maravilha do mercado financeiro é algo tão fácil de se fazer quando você entende que existe metodologia, passo a passo. Cara, na aula 2, onde eu vou te ensinar como escolher as melhores ações do mercado da Bolsa de Valores no Brasil e nos Estados Unidos, como analisar, como escolher, como identificar as melhores oportunidades, você vai ver que existe um fundamento, porque o que você vai aprender, na verdade, é uma análise fundamentalista, entendendo as projeções de lucros das empresas dentro de uma perspectiva de tempo. Cara, vai fazer um sentido que sua mente vai só explodir. E tudo de uma forma extremamente simples. Gente, qualquer pessoa consegue fazer isso daqui. Olha só, março de 2020, Petro estava valendo R$13. Sabe o que isso significa? Que você poderia ter começado com R$13. Agora me fala, qual é a desculpa que você tem para não se tornar um investidor? Você consegue entender que a lógica de se tornar um investidor, ela é muito maior do que simplesmente o fato do dinheiro em si? A inteligência financeira por trás desse tipo de conhecimento te coloca num status muito acima da maioria das pessoas, justamente porque você, sabendo fazer análise das empresas, você vai identificar várias oportunidades como essa. Petro estava R$13, hoje está mais de 26. E rapaziada, isso daqui que a gente está falando, essa valorização que a gente está comentando, é só a cerejinha do bolo. Porque além da valorização do seu ativo, você ainda tem os pagamentos de parte dos lucros da empresa através de dividendos. E olha só, isso acontece
praticamente todos os meses. Esses pagamentos dos lucros da empresa acontecem praticamente todos os meses. E quando você aprender a se posicionar de forma diversificada em vários ativos do mercado financeiro, você vai conseguir receber parte dos lucros de várias empresas todos os meses. Cara, isso é... Esquece! Ah, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Coisa maravilhosa, né? É o melhor dos mundos! E as pessoas acham que tem que ter rios de dinheiro para começar, não tem. Você só precisa de inteligência financeira e você está na semana investindo na prática, meu querido. Isso vai acontecer. Olha só, para você não pensar, Carlos, isso daqui só está acontecendo agora, isso nunca aconteceu na história da Bolsa de Valores. Você tá querendo se aproveitar de um momento único, isso não vai se repetir. Eu quero trazer um estudo para vocês que começou em 1970, super rápido, só para você ver como isso daqui acontece desde sempre. E sempre vai continuar acontecendo. Vou pegar um livro ali rapidinho para te mostrar. Pessoal, tô com esse livro aqui, olha só. Inclusive, eu já recomendei muito ele nos meus stories lá do Instagram. Se você ainda não tem esse livro, eu recomendo que você compre, comece a ler. Você vai ter uma série de benefícios, de aprendizados que você vai levar para o resto da sua vida também. Olha só, eu vou ler o que está escrito na página 96 desse livro, Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. Olha só o que ele faz. Um estudo feito pelo nosso escritório, do período de 1970 a 1984, se você tivesse colocado $200 por mês num grupo de ações pagadoras de bons dividendos, ao longo de 15 anos, você teria aproximadamente $299 mil. Lembrando mais uma vez, isso é a valorização do seu ativo, sem contar os pagamentos dos lucros através de dividendos praticamente todos os meses. Carlos, $299 mil, será que é muita coisa? Vamos voltar para a nossa comparação bem rápida sobre o que a galera costuma fazer. Ele também traz aqui na pesquisa dele, na página 95, ele fala, se alguém colocar os mesmos $200 numa caderneta de poupança, o exemplo que ele traz aqui são de 0,5% ao mês. Isso daqui hoje, na verdade, está rendendo menos, beleza? Teria virado $58 mil no exemplo dele de 0,5%. Se fosse na realidade de hoje, teria virado mais ou menos uns $30 mil. Cara, se você for comparar 30 mil com 299 ou $300 mil, vamos arredondar para $300 mil, são praticamente 10 vezes mais dinheiro, cara. Sem contar os pagamentos dos dividendos quase todos os meses. Isso daqui acontece desde 1970, de acordo com a pesquisa do Décio Bazin. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer grandes oportunidades no mercado financeiro. É por isso que quem tem inteligência financeira conhece uma rota mais rápida para definitivamente alcançar a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica e a sua liberdade de tempo. Isso aconteceu comigo e hoje o meu propósito é fazer isso acontecer com você. E para isso acontecer com você, só depende que você assista às nossas 4 aulas nessa semana maravilhosa, Semana Investindo na Prática. Olha só, essa foi a nossa primeira aula, o seu primeiro passo para você se tornar um investidor no mercado da Bolsa de Valores no Brasil e nos Estados Unidos. E eu tenho 2 recados muito importantes para vocês. O primeiro recado é o seguinte, vou tirar uma foto aqui agora e eu vou postar às 8 horas da noite lá no meu Instagram. E eu vou fazer uma loucura, vocês me conhecem, eu sou o rei do Pix. Eu gosto de presentear as pessoas que estão caminhando junto comigo, que é o que está acontecendo aqui nesse evento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar a foto lá no meu Instagram e aí eu vou escolher uma pessoa aleatoriamente que comentar #vou investir para fazer um Pix maravilhoso de R$1.000. Exatamente, vamos começar chutando um balde, velho, para você entender que a sua realidade ela vai ser transformada, assim como eu transformei a minha, nessa semana, investindo na prática. E o segundo recado que eu tenho para você também é muito importante, então presta atenção. É o seguinte,
Agora pode ser que venha uma vozinha na sua cabeça falando assim: meu Deus do céu, isso não é pra mim, eu não tenho dinheiro, eu tenho dívidas, não consigo, não vai dar certo, eu não sou capaz. Calma, calma. Na aula 2, aula de número 2, que vai acontecer na quarta-feira, eu vou te provar, é a aula mais importante. Se você assistir a aula 2, você vai ficar de queixo caído, sua cabeça vai explodir. Na aula 2 eu vou te provar como qualquer pessoa pode investir na Bolsa de Valores, assim como eu comecei com apenas R$15. Eu vou te provar isso. Eu vou te provar, vou te mostrar os números na tela do meu computador. Eu vou abrir a corretora, eu vou sentar no computador e a gente vai começar a mexer no computador junto e você vai entender que isso é perfeitamente possível de acontecer para você, ainda que você tenha muito pouco, ainda que você esteja, na verdade, não tenha nada, esteja endividado, não tenha nenhum conhecimento, isso vai acontecer. E o melhor, só depende de você. Eu quero você comigo na quarta-feira, na nossa aula 2. E olha só, além de não ouvir essa vozinha negativa que pode vir na sua cabeça, seja uma vozinha positiva. Compartilhe esse conhecimento dessa aula com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você conhece, exatamente pelo motivo que eu comentei no começo dessa aula, para a gente compartilhar e trazer cada vez mais pessoas que também estão em busca da liberdade financeira. E eu vou te ajudar nesse processo e a gente se vê na quarta-feira.